Oi, tudo bem, pessoal? Como sempre, o seu Japa Rico transmitindo diretamente de Hong Kong. Hoje vamos começar a 7ª aula do trader do José. Tive um problema com a câmera, então hoje vai sem câmera. E gostaria de perguntar se vocês gostam desse tipo de aula gravada ou aula ao vivo. Por favor, escrevam aqui nos comentários. Então vamos lá. Aqui o primeiro trade ele vendeu 0,04 lotes de dólar e iene. E vocês podem ver aqui que antes disso, o que aconteceu foi o seguinte: ele tinha vendido aqui, tá? E aí depois ele tinha comprado e aí abriu uma posição de venda agora. Então isso aqui foi o seguinte: ele tinha aberto uma posição de venda. Essa posição, no momento estava o PZ Super Trend indicando a tendência de alta. Ele foi contra isso e vendeu. E no caso aqui ele abriu uma posição de 0,2 de venda, tá? Como vocês podem ver aqui. Depois disso, o trade foi contra ele. E aqui, como alterou a tendência do PZ Super Trend para a tendência de baixa, ele abriu uma posição contrária ao PZ Super Trend e ele comprou, tá? E na ocasião, quando ele comprou aqui um lote a mais. Então, ele aumentou agora para 0,03. ao invés de 0,02, tá? Então ele aumentou um lote, 0,03. E aqui, gente, como a soma desses dois não deu positivo, e aqui o que aconteceu foi que o PZ Super Trend mudou mais uma vez, tá? Então mudou mais uma vez, não está muito visível, mas então aí ele mudou mais uma vez, e aqui ele abriu uma posição de venda indo contra o PZ Super Trend de novo, beleza? Então aqui ele aumentou mais um lote, então por isso que vocês podem ver aqui 0,04, tá? Então de 2 foi para 3 e de 3 foi para 4 microlots, tá? Então esse é o seguinte, e aí teve um comentário: este trade foi o mais difícil, está o mais difícil. E aí a resposta do senhor José foi que não, só está com 50 pips negativos, que não era algo para se preocupar. Depois disso tivemos aí o fechamento da posição do Pound Dollar. Então vocês podem ver aí que o Pound Dollar ele abriu uma posição de venda, porque o PZ Super Trend estava em azul, né? Estava indicando uma tendência de alta. Ele foi contra isso e abriu uma posição de venda e fechou aqui nesse suporte quando a PZ Super Trend estava para mudar de direção, tá? Então, e aqui vocês podem ver que tem também um suporte que está acontecendo aqui, e isso aqui foi uma resistência, né, nessa região. Nessa região teve uma resistência, e isso aqui mudou para suporte aqui, tá? Então essa aqui é uma região que foi uma grande região de suporte e resistência que foi identificada por ele, e aí ele acabou fechando a posição nessa área aqui que era uma resistência e se tornou um suporte. Que mais? Aí teve aqui mais uma mensagem de autoajuda, beleza? Aqui ele fechou o euro-dólar, tá? Mais uma vez o PZ Super Trend estava indicando tendência de alta com essa linha azul, e ele foi contra isso abrindo uma venda. E aí ele efetuou o lucro fechando a posição aqui, tá? Isso aqui provavelmente tinha indicado, ele estava vendo que o PZ Super Trend ia... Aqui não está visível, né? Mas eu acho que ele mudou o PZ Super Trend de direção. Tá, o PZ Super Trend mudou de direção, ele fechou aqui, e talvez também porque ele tenha identificado essa área aqui como uma resistência aqui, tá? Que se alterou para suporte, então ele identificou aqui, tá? Que mais? Isso aqui foi o euro-dólar. Aí depois disso ele vendeu 0,04, ele vendeu no dólar suíço, tá? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, gente: ele tinha efetuado várias posições, né, que vocês estão vendo aqui, um conjunto de posições, tá? Então ele estava em aberto, a primeira posição foi de compra, tá, indo contra o PZ Super Trend que estava indicando venda, tá? Então o PZ Super Trend em vermelho indica venda, e ele foi aqui e comprou, tá? Após isso o PZ Super Trend está indicando compra com essa linha azul, tá? E ele foi aqui e vendeu.
E aqui mais uma vez o PZ Supertrend indicando venda com essa linha vermelha, tá? Essa linha vermelha aqui. E aí ele foi aqui comprou indo contra o PZ Supertrend, tá? E aqui mais uma vez ele voltou para indicar PZ, né? O PZ Supertrend está com essa linha azul, está indicando compra, tá? E ele foi aqui, foi contra e vendeu, tá? E aí sempre aumentando 0,1 lotes toda vez que ele faz isso. Aqui ele comprou 0,01 no euro-dólar, tá? Então vocês podem ver aí que aqui o PZ Supertrend está indicando compra com essa linha azul e ele foi aqui e vendeu, tá? No euro-dólar. E aí ele realizou, tá? Ele realizou o ganho e aqui quando ele realizou ele já comprou, por isso que está escrito aqui, né? Comprei 0,01, isso está se referindo a essa bolinha azul aqui, tá? Do lado da bolinha vermelha. Beleza? Tá, aqui tem um comentário que ele falou o seguinte: caramba, 83,6%, muito bom, José, alavancagem extra 1 para 30, e ele falou não 1 para 500, senão não conseguiria este capital estar em 18 pares, tá? E aí que mais? Ele comprou 0,01 no pound dollar, então também aqui ele tinha aberto uma posição de venda indo contra a tendência do PZ Supertrend, tá? Que estava indicando com essa linha azul compra, então ele foi contra isso e vendeu. E aqui realizou o lucro, tá? E aí com essa bolinha azul ele comprou, por isso que está escrito aqui, ó, comprei 0,01 no pound dollar. E aí a próxima vez aqui ele comprou 0,02 no pound CAD, tá? Que foi o seguinte, ele tinha vendido aqui porque essa linha azul estava indicando a tendência de alta no PZ Supertrend, então ele foi contra isso e vendeu, tá? Abriu uma posição de venda aqui. Aí não realizou o lucro, porque isso aqui ficou em negativo, e aí ele adicionou, tá? Ele deixou isso aqui em aberto e adicionou uma posição de compra aqui. Por quê? Porque o PZ Supertrend está indicando com essa linha vermelha a tendência de baixa, então ele vai contra isso e comprou aqui, tá? Então aqui ele comprou 0,02. Por quê? Porque a primeira posição tinha aberto e não tinha concluído. Então a primeira posição é 0,01 e aí ele adiciona a segunda posição e aumenta um lote. Então fica 0,02. Beleza? Aqui um outro exemplo. Ele vendeu 0,02 no CAD-Yen, tá? Por que ele vendeu? Porque aqui ele tinha comprado, tá? O PZ Supertrend estava indicando tendência de baixa com essa linha vermelha e ele foi aqui e comprou, indo contra a tendência. Infelizmente não foi ao favor dele, foi, né, a operação em si acabou indo contra e aí ele deixou em aberto, tá? Ele não concluiu, ele não fechou, deixou em aberto e aí ele vai aqui e abre um hedge, né? Ele abre um hedge, abre uma posição de venda. Tá, então aqui está escrito vendi. E aí ele aumenta, tá? Por quê? Ele aumenta porque não concluiu, tá? Não fechou a primeira posição. Então ele vai aqui na segunda posição, abre um hedge e aumenta uma unidade, tá? Um micro lot. Então ao invés de 0,01 ele coloca 0,02, tá? No CAD-Yen. Eu acho que deu para vocês entenderem aí a posição de hedge, né, gente? Então, cada vez que ele abre uma posição de hedge, tá? Fica hedge porque ele não fecha a primeira posição, ele abre a segunda posição contra, tá? E isso se caracteriza um hedge, tá? Se ele abrisse na mesma direção, já não seria hedge. Hedge é quando você tem uma posição de compra e aí você abre de venda, ou vice-versa, né? Você tem uma posição de venda e depois abre de compra. Ou às vezes também você abre, não na estratégia do José, né, mas em outras estratégias você abre ao mesmo tempo venda e compra, tem isso também, tá? Mas nessa estratégia do José, do senhor José em específico não, mas em outras estratégias também, às vezes você abre ao mesmo tempo, tá? Que mais? Aqui ele fechou, tá, com lucro o euro pound.
E aí foi o seguinte, o PZ Super Trend indicando aí tendência de baixa com essa linha vermelha, e ele vai contra isso e abre uma posição de compra. E aqui quando bateu a resistência, tá? Então ele tinha identificado isso, provavelmente ele tinha visto essa região aqui, tá? E ele viu essa região aqui e aqui, que era o suporte, e que virou resistência aqui. Então ele vendo isso, aí ele fechou a posição aqui, tá? Que mais? Aí teve o Pound Dollar, mais uma vez, gente, isso com essa linha vermelha indicando a tendência de baixa no PZ Super Trend, ele vai contra isso e abre uma posição de compra. E fecha aqui com lucro, tá? Então fechou aqui com lucro e provavelmente ele viu que isso aqui é uma resistência, tá? Que nessa região e nessa região serviu de suporte, tá? E aqui também, né? Também aqui e aqui serviu de suporte e para agora virou uma resistência. Que mais, gente? Fechou o euro-dólar. Euro-dólar também aqui com o PZ Super Trend indicando tendência de baixa. Ele vai contra isso e abre uma compra e fecha aqui na resistência que virou suporte, tá? Então vocês veem isso várias e várias vezes. Aqui tem um belo exemplo, na verdade, de hedge. Fechei todas as ordens do dólar suíço. E aí ele mostra várias ordens que foram fechadas, todas no mesmo take profit. Então no mesmo TP aqui, na mesma valor de TP, tá? Então são várias posições que foram fechadas. E aí eu tenho um comentário, agora vai limpar boa parte das ordens em aberto e a conta vai dar um salto no gráfico. Fechamento de hoje tem tudo para ser excelente. Beleza. Então vocês veem aqui, gente, que o total foi positivo dessa operação, tá? Então no total foram várias operações, tá? Que no total deram positivo. E aí que mais? Comprei 0,05 no dólar ien. Então vocês podem ver aí que tiveram várias posições. E aí na quinta vez que ele abriu, ele foi para 0,5 lotes. Tá? Então isso aí é porque tem outras posições em aberto, tá? Por isso aí que quando ele continua, né, não fechou as outras posições, então ele vai, a cada vez que ele vai abrindo, vai aumentando 0,01, tá? Então vocês podem ver que tem essa posição 0,02, 0,03 e aqui não sei se dá para ver, mas tem também 0,04 e aí ele aumentou para 0,05. Que mais? Aí tem uma pergunta, isso seria o famoso hedge José, você faz quando percebe que vai contra a sua primeira ordem, e aí a resposta do José foi que enquanto dormia fecharam as ordens tal, Pound Yen, Euro Yen e Swiss Yen. E aqui outra coisa que aconteceu foi que ele comprou 0,03 no EuroCAD. Vocês podem ver aqui que já existiam duas posições, né, um buy e um sell. Tá? Então começou com 0,01, o sell a 0,02 e aqui ele aumentou, comprou um buy, abriu, né? Abriu um buy, tá? E esse buy ele abriu porque o PZ Super Trend estava indicando venda. Então ele vai lá e vai contra o PZ Super Trend e abre uma posição de compra, beleza? Aqui vamos ver outras coisas. Aqui tem uma pergunta muito pertinente, né? Você tinha deixado TP nesses pares e aí ele escreveu, deixo sempre que vou dormir. Então ele deixou aí com take profit. Que mais? Vendi 0,03 no CAD suíço. Vocês podem ver que aqui está o CAD suíço no M30. E aí o indicador PZ Super Trend indica aqui em azul a tendência de alta e ele vai lá contra a tendência e vende, tá? Que mais? Comprei 0,01 no dólar suíço, tá? Então mais uma vez o PZ Super Trend indicando aqui com essa linha vermelha a tendência de baixa, ele vai contra isso e abre uma posição de compra, tá? Com essa bolinha azul. Que mais? Que ele vendeu o 0,01 no all dollar, tá?
Vocês podem ver aqui que no All Dollar essa linha já tinha, o PZ Supertrend tinha mudado já para azul, e ele vai contra isso, abre uma posição de venda, tá? No All Dollar. Aqui tem uma pergunta, vamos ver, José, seu PZ Supertrend dá uns problemas na hora de atualizar a linha. O meu não atualiza e tenho que fechar e abrir novamente toda a tela. Só para saber mesmo, ou se aqui é o indicador. Aí a resposta do José é só mudar o time frame que atualiza. Isso aqui eu acho que é um problema relacionado mais ao MetaTrader, né? E aqui diz que ele comprou, comprei Pound Yen, então a linha vermelha indicando tendência de venda, e ele vai contra isso e abre uma posição de compra, tá? Aqui mais uma vez ele comprou o 0,03 no Dollar CAD, então vocês podem ver que já tinham duas posições, né? O buy ele tinha aberto aí a 0,01, após isso ele abriu um sell a 0,02 e aqui ele abre um buy a 0,03, que está escrito, comprei 0,03 no Dollar CAD. Vocês podem ver que essa linha mudou para vermelho, tá? A linha do PZ Supertrend, e ele vai contra isso, abre uma posição de compra. Que mais? Aí tem vários exemplos, tá? Aqui eu não vou ler porque esse aqui são os comentários entre os inscritos, tá? Então não vou ler. Que mais? Aqui tem a posição de compra no 0,01 no Swiss Yen. Então a linha vermelha indicando PZ Supertrend indicando tendência de baixa, e ele abre uma posição de compra indo contra o PZ Supertrend. E isso várias vezes continua, tá? Aqui uma pergunta muito pertinente, pessoal. José, mais uma dúvida minha aqui. Existe algum risco de ficar num hedge infinito, no sentido de toda hora aparecer um hedge para cada lado numa operação e ela não fechar por muito tempo? E a resposta do senhor José é que nunca aconteceu, porque se reparar, de cada vez que se faz um hedge, a maior parte das vezes as médias do long e short ficam mais perto. Tá, isso é verdade, e eu acho que vocês repararam também. Se vocês operarem, tá, vocês vão reparar nisso também. E aí, a pessoa diz que entendeu. Mais uma pergunta importante, operando dentro do método do senhor. Tem algo que o senhor considere arriscado e que mereça a nossa atenção? Ou o maior risco é sair das regras mesmo? E a resposta do senhor José foi que o maior risco é vacilar e não fazer a operação na hora e operar com uma porcentagem de margem pequena. Tá? E a outra pergunta foi, José, nessa situação do Pound Yen, você está buy, espera o candle fechar, ou você vai lá e abre uma ordem sell quando bateu na resistência? E aí o senhor José fala, o TP está na resistência, se bater na resistência estando TP positivo, fecha o trade. Se entretanto só bater na resistência, depois de ter ultrapassado a entrada, já está negativa, nesse caso abre um sell, mas só depois do candle fechar acima da resistência, tá? E aqui um outro exemplo do Pound Dollar. Mudou o PZ Supertrend para azul e ele abriu uma posição contra, foi uma posição de venda e realizou o lucro aqui nesse suporte, tá? Então teve nesse suporte, então realizou o lucro aqui. Aqui já uma pergunta que já tinha sido respondida anteriormente, então não vou ler, tá? E aqui vários trades que também são a mesma coisa, tá? E aqui, que mais? Tá, aqui tem uma pergunta, se a pessoa pergunta se o José mudou para H1 e aí ele diz M30 sempre. E aí, gente, vocês vão ver que depois vai ter algumas coisas no H1, só que já é uma outra, tá? Uma outra coisa, já uma outra estratégia, então não vamos misturar, tá? Então aqui, nessa estratégia é sempre M30, beleza? Aí, que mais?
que de 200 em 2 semanas para 400 é isso, senhor José? Isso aqui está falando sobre o lucro, né? E aí o senhor José falou 8 dias, tá? E aí, beleza. E aqui tem os resultados, tá? Como sempre, não vou entrar em detalhes. Se vocês quiserem, depois vocês dão uma pausada no vídeo e vêm, tá? Então é isso aí. Então, beleza, gente. Obrigado pelo vídeo de hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.